De Filipenses, e como eu disse, nas quartas-feiras que irei pregar aqui, a gente vai meditar no livro de Filipenses. Então, você pode acompanhar a mensagem de semana passada lá no YouTube, está lá já a pregação, se você perdeu ela. Hoje nós vamos continuar de onde paramos. Nós paramos no versículo de número 12 do capítulo de número 1. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos fazer apenas uma retrospectiva rapidinho, para você entender do que se trata esse livro, né? Do que se trata essa carta, né? O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, né? Era uma prisão, não, quando a gente fala da prisão, né? Claro que Paulo ficou em alguns momentos numa prisão, num cárcere, muito semelhante às prisões de hoje, muito pior até do que as de hoje, né? Em lugares inóspitos. Mas essa prisão especificamente era uma casa, né? Era um lugar assim onde ele podia receber visitas, mas ele estava preso. E é interessante porque a gente falou na semana passada que ele tinha todos os motivos para murmurar da prisão, porque, né, ninguém que está preso fica lá dizendo, não, está tudo bem, aqui tá tranquilo, né? Então ele já teria motivos para reclamar, para murmurar, para, né, destilar todo o desânimo, toda a tristeza, né? Eu disse, a gente, por muito menos, a gente começa a reclamar da vida, né? Hoje, quem não reclamou da chuva hoje? Embora fazia mais de mês que não chovesse, né? Nós falamos na semana passada que muitas vezes nós não temos problemas, mas criamos problemas. E o apóstolo Paulo, nesse livro, né, em todas as suas cartas, mas especialmente no livro de Filipenses, ele vai nos mostrar e nos falar da alegria que reside em Cristo. De como que alguém que está preso, mas que consegue se sentir feliz. Como que alguém que está preso e diz graça e paz. Como alguém que está preso e diz eu me alegro quando eu me lembro de vocês. Como alguém que está preso e consegue se alegrar pelos outros. Como alguém que está preso e consegue dizer assim, olha, o meu desejo, a minha oração não é nem sair daqui. O meu desejo, a minha maior oração é que vocês cresçam em amor. Então nós falamos, né, que Paulo só conseguia viver tudo isso porque ele tinha entendido que a alegria dele não estava nas circunstâncias, num lugar ou em alguma coisa, mas a alegria, acima de tudo, de Paulo residia em Cristo Jesus. E por isso que, então, independente se ele estava na cadeia ou se ele estava em qualquer outro lugar, ele estava contente, né? E nós vamos continuar hoje essa meditação, então, dessa carta, né, desse capítulo 1, a partir do versículo 12. E aí ele está explicando para os irmãos, né, porque ele está na prisão de forma injusta. Ele tinha sido preso, irmãos, porque os judeus haviam acusado ele de ter transgredido a lei judaica, né? E os romanos, eles entendiam que Paulo era uma ameaça política. Mas, na verdade, tudo isso aqui era plano de Deus, né? Então, os judeus acusavam Paulo de que ele tinha transgredido a lei judaica e ele tinha cometido um pecado lá no templo e por isso que ele tinha que ser preso. E os romanos olhavam para Paulo, um camarada com um discurso muito pronto, alguém muito hábil com as palavras, um conhecimento muito grande para a época, que discutia filosofia, discutia religião e que conseguia convencer muitas pessoas. Então, eles olhavam Paulo, né, como qualquer outra pessoa que se levantava na época e que fazia discursos, era uma ameaça política. Então, os romanos prenderam Paulo por esse motivo e os judeus assinaram embaixo pela prisão por conta de na visão deles, Paulo ter transgredido a lei. Mas no fundo, a prisão de Paulo não era nem culpa dos judeus, nem tampouco culpa dos romanos. Isso era um plano de Deus. E aí você fica. Eu sei que para nós, irmãos, eu sei que para nós pode parecer a coisa mais louca desse mundo eu dizer para você nessa noite que a prisão de uma pessoa pode ser um plano de Deus. Não é verdade? Pode parecer a coisa mais esquisita desse mundo para você ouvir um negócio desse. Mas você vai ver no texto bíblico que quem tem a vida nas mãos de Deus não estranha quando coisas esquisitas acontecem na vida dele. Quando aquilo que não está no plano dele, quando aquilo que não está no planejamento dele acontece. E ele vai dizer isso no versículo 12, ele diz, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Que coisas que aconteceram? Irmão, se você olhar a vida do apóstolo Paulo, esse homem, ele foi perseguido
toda a cidade que ele chegou, ele foi escorraçado, ele foi apedrejado, ele foi preso, né? Ele sofria todo tipo de confronto. Então, ele está dizendo assim, tudo isso que eu enfrentei, não é um problema para mim, não. Tudo isso, de alguma maneira, contribuiu para o progresso do Evangelho. Ou seja, alguém que tem a vida nas mãos de Deus, não fica com medo de, isso que está acontecendo é obra do inimigo, isso que está acontecendo na minha vida é porque alguém está fazendo alguma coisa para me derrubar. O apóstolo Paulo diz, tudo isso que está acontecendo serviu, tem um projeto de Deus acontecendo para que uma obra maior se estabeleça. E essa obra maior, Paulo, o maior desejo do coração dele, a maior missão que ele tinha, era conduzir pessoas ao reino de Deus. E ele entendia então que tudo isso que ele tinha vivido, que ele tinha passado, fazia parte desse plano. E eu pergunto para você, meu irmão, você e eu conseguimos descansar em Deus, que mesmo as coisas que saem fora do nosso planejamento, estão dentro do planejamento de Deus? Como é difícil para você e para mim, muitas vezes, que a gente perde um ônibus, não é mesmo? Perde uma consulta, às vezes por desatenção nossa, e a gente já fica desesperado, a gente já acha que o inimigo quer nos matar, a gente, né? E a gente começa a murmurar um prazo, uma entrega do Mercado Livre que não chega, já é suficiente para roubar a sua paz e a sua alegria, não é verdade? A gente já pega o telefone, já vai, né? E é direito nosso reclamar mesmo, né? Mas enfim, você percebe que como pequenas coisas, coisas efêmeras, são capazes de nos tirar do eixo, de fazer com que a gente pense que o inimigo tem um plano mortífero contra nós. Irmãos, o apóstolo Paulo está na prisão, ele tinha sofrido todo tipo de perseguição, ele está dizendo, tudo isso que me aconteceu, tem um plano maior por trás disso. E qual é? Serviu para o evangelho ser pregado, né? O Senhor estava por trás de tudo isso. De maneira, versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, irmãos, tudo isso que me aconteceu é plano de Deus. Olha, bom, agora eu estou preso aqui em Roma. E aí, irmãos, Paulo, ele era guardado por 16 soldados diariamente. 16 soldados. Todo dia havia lá um turno, né, de 4 soldados que de 4 em 4 horas trocavam. Então, no mínimo 16 soldados todo dia. E a história vai nos contar que era muito comum naquela época, os soldados, eles, quando o prisioneiro era muito importante, valioso, os soldados, eles ficavam assim, ó, um soldado preso no outro e os soldados presos no presidiário, está entendendo? Então, eles ficavam amarrados durante o período ali, o plantão deles. Já imaginou? Agora, você imagine você ficar preso numa pessoa que ora 24 horas por dia. Você ficar preso numa pessoa que todo o tempo que tem está falando das coisas de Deus. Só podia resultar em conversão. E eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando assim, se eu hoje fosse preso numa cadeia, o que os meus companheiros de cela ouviriam da minha boca? Bom, aí o Espírito Santo me disse, bom, Claudir, eu posso te colocar lá se você quiser. Eu disse, não, Senhor, tá de boa. Não precisa, só estou pensando. Aí ele disse, então você não precisa ir para a cadeia. No teu dia a dia, quando você dá carona para alguém, no seu ambiente de trabalho, quando as pessoas convivem com você, o que elas ouvem? O que sai da sua boca? Porque o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, e ele vai mostrar, que a Bíblia, ele diz que toda a guarda pretoriana, ou seja, os soldados todos de César, que guardaram ele, foram evangelizados por eles. Tem noção de um negócio desse? O camarada, ele pregou para os soldados. Por quê? Porque eu imagino assim, o apóstolo Paulo ali, né? Dizia assim, com licença aqui, eu vou orar. E aí começava a orar, e começava a chorar, e começava a glorificar a Deus. Aí o soldado dizia, como é que é isso aí, meu filho? Né? Esse Deus que você serve, que não tem rosto, nós somos romanos, nós servimos a um monte de deuses. E aí Paulo prega.
e conta mistério, e faz milagre, e ora a Deus, e prega para eles. E eles estão olhando um homem preso, mas que não está triste. Estão olhando um homem preso, algemado, mas que não blasfema. Eles estão olhando uma pessoa que tinha todos os motivos para estar maldizendo, para estar reclamando, para estar inclusive afrontando eles, mas está glorificando a Deus. Isso vai transformando a vida daqueles homens. Então a pergunta para você e para mim essa noite é: nós estamos sendo agentes de transformação na vida das pessoas que convivem conosco? Ou nós estamos sendo pessoas azedas, amargas, pessoas que são muitas vezes né, assim, desgostoso de ficar perto? Porque, sabe, tem gente que é ruim. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então Paulo estava cheio do quê? Das coisas de Deus, da palavra de Deus, e da sua boca só saía as grandezas de Deus, de maneira que aquilo foi irradiando, não só para os soldados, mas para todo o palácio de César, de maneira que aquelas pessoas foram sendo alcançadas. E aí não só os soldados, mas os irmãos na fé que iam recebendo a carta, diziam: esse homem, esse apóstolo, ele está preso e mesmo assim ele está alegre. Ele está preso e mesmo assim ele diz para a gente ficar alegre. Ele está preso e mesmo assim ele está glorificando. Então como que a gente vai reclamar? A gente vai continuar pregando a palavra. Meu irmão, isso tem que nos confrontar. Isso tem que nos confrontar, porque, irmão, você e eu, por muito menos, a gente acha desculpa para reclamar o dia inteiro, para murmurar, sabe? Para desanimar, para abandonar o barco, não é verdade? Para achar que o inimigo está vencendo, que foi feito alguma coisa. Amado, na mão de quem é que está a sua vida? O apóstolo Paulo diz assim: não, tudo isso que está acontecendo é um plano de Deus. E ele diz: as algemas. Se você leu aí direitinho comigo na sua Bíblia, você vai ver ali que no versículo de número 14, ele diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas. Estimulados por minhas algemas. Sabe, meu irmão, quando você passa por uma luta, quando você passa por uma provação, essa luta e essa aprovação, ela pode servir de estímulo para outras pessoas. O problema é que você e eu, quando a luta chega, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, e ao invés da gente glorificar a Deus e aquilo servir de estímulo para outras pessoas, aquilo se torna um tropeço para outras pessoas. Porque as pessoas poderiam ver alguém que está, né, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mas está glorificando a Deus, não vai servir de pedra de tropeço, não vai desanimar outras pessoas, não é? Vai continuar dizendo: não, mas vale a pena servir esse Deus. O Senhor tem sido muito bom, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. O Senhor é bom, né? Paulo diz: as minhas algemas. Lembra que eu falei no início? Pode parecer esquisito para você e para mim imaginar que as algemas, né, a prisão, poderia glorificar a Deus. E eu quero dizer para você: às vezes uma enfermidade na nossa vida é para a glória de Deus. Uma dificuldade financeira que nós enfrentamos e nós passamos glorificando a Deus é para a glória de Deus. Uma situação complicada na nossa vida, de uma maneira geral, seja ela qual for, nós vamos decidir se isso vai servir para a glória de Deus ou se nós vamos abrir brecha para o inimigo. Então a decisão é nossa. Eu não sou muito chegado em frases de efeito, sabe? Embora isso é muito comum no meio da psicologia, né? Mas eu não sou muito chegado em frases de efeito. Filho, se puder encostar essa porta. Mas hoje eu ouvi uma frase que eu achei ela muito interessante e tem a ver com esse texto que a gente está lendo. A frase dizia assim que nós temos, diante de toda a situação, nós temos duas opções. Nós podemos olhar para a falta, né, para a falta ou para a fartura. Para o que nos falta ou para o que nos farta. Porque nós temos essa opção. Paulo decidiu aqui olhar para aquilo que era fartura e não para aquilo que era falta. E às vezes a gente direciona o nosso olhar para aquilo que falta e não consegue ver aquilo que nos farta. Tem fartura acontecendo na nossa vida. E às vezes a falta é pequenininha. Só que a gente concentra toda a nossa energia, todo o nosso olhar, tudo na falta e não na fartura. Então eu pergunto para você essa noite: você tem concentrado seu olhar na falta
né? Naquilo que te falta ou naquilo que te farta? Eu acredito que a maioria de nós, infelizmente, tem concentrado o olhar naquilo que nos falta e esquece de ver aquilo que nos farta. Deus que nos farta, a família que Deus tem concedido a cada um de nós, amigos, um trabalho para a gente ir, pessoas que Deus coloca na nossa vida, uma igreja para a gente servir. Todo dia o Senhor provendo, são farturas do Senhor na nossa vida. Mas não acredito, meu guarda-chuva, hoje eu fui sair, ele estava com a barbatana quebrada, me molhei. Pronto. Então, olha, o apóstolo Paulo, ele decidiu olhar para o outro lado. Ele decidiu olhar para aquilo que Deus vinha fazendo na vida dele. E por isso que ele diz, isso aqui serve para a glória de Deus. As algemas, as dificuldades. Meu irmão, está passando por luta? Glorifique a Deus. Pastor, como assim? E eu não estou dizendo para você, irmão, que aquela ideia, né, filosófica do estoicismo, que você ignora o problema. Não, não é isso. Porque se você olhar o versículo seguinte, Paulo diz assim, ó, versículo 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa fama. Mais adiante ali, ele vai dizer assim que alguns, né, versículo 17, aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então Paulo, ele tinha clareza do que estava acontecendo. Ele sabia que tinha uma batalha espiritual acontecendo, ele sabia que tinha um movimento político acontecendo, ele não ignora isso. Só que ele decide olhar para Cristo e não para isso. O grande problema nosso é justamente que a gente às vezes esquece de olhar para Cristo. Aquilo que o autor de Hebreus nos diz, né? Olhando firmemente para Cristo. E a gente começa a olhar para o problema. Para o problema. Só para o problema. Né? E aí, tudo aquilo que a gente foca, né? A Bíblia diz que cresce, né? E é verdade, né? Aquilo que a gente começa a dar maior atenção vai se avolumar. Vai se avolumar. Isso é real na nossa vida. Então, nós, se a gente começa a olhar para um problema e pensar nele, e só enxergar ele, aquilo vai se avolumar e aquilo vai nos engolir. Então, Paulo, ele olhou, ele disse, claro, eu entendo, tem uma perseguição, tem um movimento acontecendo, mas eu decido não me incomodar com isso. Eu prefiro olhar e ver que a boa mão do Senhor está por trás de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque a minha vida não está na mão dessas pessoas, a minha vida está na mão do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua e a minha vida precisam estar na mão do Senhor e essa tem que ser a nossa confiança. Paulo lhe diz ali, né, versículo 16: estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então ele diz assim: tem gente que está fazendo por fazer, mas tem gente fazendo por amor. Então Paulo enxerga que a obra que está acontecendo é a boa mão do Senhor. Versículo 19: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmão, olha que fé. Paulo está dizendo assim, olha, o meu objetivo maior é glorificar a Cristo. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que a busca, né, nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. O primeiro mandamento diz, não terá outros deuses diante de mim. E a gente entende esse mandamento. Só que a gente lê esse versículo, a gente lê esse mandamento e a gente pensa, desde que esse Deus não seja eu mesmo, porque eu posso ser o meu próprio Deus. E aí tudo que a gente faz, tudo que a gente é pensando em nós mesmos. E aí ninguém de nós está disposto de fato a sofrer pelo Evangelho, a glorificar a Deus na sua própria vida, a enfrentar uma provação, uma dificuldade, abrir mão dos seus direitos por amor ao Evangelho. Não, pisou no meu pé, mexeu no meu calo, não, não, eu não estou disposto, não, né? Paulo está dizendo, eu estou disposto, seja na vida, seja na morte, desde que Cristo seja glorificado. Sabe, amados, um dia desse, eu vou contar esse testemunho aqui, nem pedi autorização deles para contar. Mas isso tocou em mim assim, de uma forma muito profunda. O irmão Jackson aqui da igreja, um dia desse, ele
subiu o pico do Anhangava, é esse o nome lá, Luiz? Junto com o irmão Everton, né? Foi uma turminha que eles subiram o pico do Anhangava. E ele estava me contando uma história, o irmão Jackson. Ele disse assim, pastor, eu tenho um amigo chamado João. E aí a gente decidiu subir o pico do Anhangava e eu peguei o telefone e falei, vou chamar o meu amigo João. E pá, mandei mensagem, João, vamos subir o pico domingo, você está afim de subir comigo? E eu percebi que o João demorou para responder, e daí, de repente, ele respondeu e disse, eu vou ver e te dou um retorno. Aí ele falou, ué, o João sempre está disposto a ir e tal, né? Aí, trabalhando e tal, daí ele, ué, mas por que o João está demorando para responder? Quando ele foi olhar, ele foi ver que ele não tinha mandado mensagem para o João, amigo dele. Mas que ele tinha mandado mensagem para o João, o Joãozinho, nosso irmãozinho aqui da igreja. O João. Joãozinho, que tem ossos de vidro, que vocês conhecem muito bem. E o Joãozinho, quando leu a mensagem, disse, eu vou ver e te dou um retorno. O Jackson, quando leu a mensagem, ele podia dizer assim, João, desculpa, cara, mandei errado aí. Como é que você vai subir o pico do Anhangava comigo e tal, não sei o quê? Aí diz que ele olhou para o celular e pensou assim, bom, eu creio que tudo está na mão de Deus. Se era de Deus para eu mandar essa mensagem para o João, para que ele suba o pico do Anhangava com a gente, Deus vai dar condição da gente subir com o João. E não deu outra. Quando ele pensou, terminou de pensar, o João respondeu, eu vou subir com vocês. E aí, irmãos, estava o Jackson e o Jefferson, a gente foi numa palestra, eu fui dar uma palestra para casais e convidei eles para ir com a gente. E aí, no café de casais lá, os dois irmãos, eles estavam conversando, engenhando, como que eles iam fazer para prender o João nas costas deles, para subir aquele pico. Eu acho que o João acabou não indo, né? Por algum motivo o João não foi. Mas eles estavam dispostos a abrir mão do passeio, do conforto, porque o Jefferson e o Jacques são atletas, eles poderiam subir aquele pico ali junto com o Everton assim, ó. Mas eles estavam, não, a gente vai subir, nós damos um jeito, colocamos uma cadeirinha, porque veja bem, ele está afim de subir, então nós vamos levar ele para lá, porque ele quer ir, então nós vamos. O que eu estou querendo dizer, irmãos? O Evangelho faz isso. O Evangelho nos leva a abrir mão de nós mesmos pelo outro. O Evangelho nos leva a abrir mão de nós mesmos para que o outro se sinta importante, para que o outro tenha vontade. O Jacques disse assim, eu não sei se ele vai ter uma outra oportunidade de subir. Eu sei que se ele quiser ir conosco, nós vamos dar um jeito. E eu me emocionei, ouvindo os dois ali, achando um jeito, pensando em formas de colocar o João numa cadeirinha e dizendo, não, porque nós temos que ir com cuidado, nós temos que ir com jeito, né? Porque não, vai ser importante para ele, mas vai ser importante para nós também e tal. O maior cuidado de vamos levar esse irmão conosco. E eles disseram assim: se ele não achou difícil, nós vamos achar. O Jackson disse: se ele que tem a limitação achou, eu consigo, por que eu agora vou dizer, não, você não consegue? Eu vou dar um jeito, eu vou me virar. Então eu achei aquilo tão bonito, irmãos, tão maravilhoso, porque é isso que o Evangelho tem que fazer com a gente. Então Paulo está dizendo assim, seja na minha vida, seja na minha morte, eu quero glorificar a Deus, e esse tem que ser o nosso objetivo, irmãos, glorificar a Deus. Tudo que você e eu fazemos precisa ter esse carimbo. Isso vai glorificar a Deus. Uma postagem que eu faço vai glorificar a Deus. Uma conversa que eu vou ter, isso vai glorificar a Deus. Encontro ali o irmão Cristiano na rua, começa um assunto entre nós, surge um assunto, essa conversa está glorificando a Deus? Não, não está. Então é melhor a gente parar. Um site que eu acesso, isso está glorificando a Deus? Não, então é melhor sair. Uma série que eu começo a assistir, é para a glória de Deus? Não, não é. Pastor, não é um pouco radical? É, irmão. E é assim que tem que ser. Porque Paulo diz, seja na minha vida, seja na minha morte, eu quero glorificar a Cristo. E eu pergunto, esse tem sido o desejo do seu coração? Glorificar a Deus. Veja que no nosso dia a dia a gente tem oportunidades de glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Com excelência, bem feito, né? Com carinho, no trato, nas palavras, nas atitudes.
Tudo que a gente vai fazer é para a glória de Deus. Então a gente tem que se perguntar, isso é para a glória de Deus? Paulo diz, seja na minha vida, seja na minha morte. Ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. E estar com Ele é incomparavelmente melhor. Irmão, a gente não gosta de pensar na morte, né? A gente luta para que isso não chegue nem perto de nós. Paulo está dizendo assim, não tenho problema com isso não. Porque se morrer, eu sei que eu estou com Cristo. Há um pregador, não lembro o nome dele, que ele dizia assim, se eu morrer amanhã, eu estarei com Cristo. Mas se eu não morrer, Cristo estará comigo. E assim eu vou seguindo a minha vida. E essa tem que ser a nossa certeza. Se morrermos amanhã ou hoje, a nossa alma estará com Cristo, nós estaremos com Cristo. E isso tem que nos alimentar, isso tem que nos fortalecer. Mas se não morrermos, Ele estará conosco aqui, nos fortalecendo. Eu já comentei aqui, irmãos, que eu tinha muita dificuldade de pensar na morte das minhas filhas ou da minha esposa. E isso dava uma confusão entre eu e Deus danada. Eu falava, Senhor, olha Deus, eu não sei como é que vai ser, se o Senhor vai levar tudo nós junto. Aí eu tenho um problema com isso aí, Senhor. Sabe, eu não consigo... Quando eu penso que o Senhor pode levar elas antes de mim, eu fico desesperado. Me dá um nó aqui. Essa era a minha conversa com Deus. E quando eu penso que o Senhor pode me levar antes dela, eu também fico agoniado. Porque eu penso assim, olha que, né, que presunção, né? Elas vão sofrer sem mim. Aí a Ivna disse, não sofro nada, no velório mesmo já começo a ver o próximo a vítima. Brincadeira. Mas eu tinha esse problema. Eu tinha essas conversas com Deus. Aí, um dia eu decidi falar sério com Deus sobre isso. E Deus trouxe uma palavra, irmãos, de conforto ao meu coração, que eu quero dividir com você, porque talvez isso possa te fortalecer. Porque isso era um problema para mim, quando eu pensava na morte das minhas filhas, da minha esposa, dos meus amados de maneira geral. Porque é doloroso, quem já passou por isso sabe. Não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que, né? Mas Jesus disse assim para mim, Claudir, você não confia em mim? Ora, se eu te levar antes das meninas, eu vou fortalecer as meninas. Eu vou cuidar de tudo. Elas vão passar por isso. Eu vou cuidar delas. Por quê? Porque sou eu que cuido. Agora, se eu recolher as meninas antes de você, eu vou cuidar de você. Eu vou te sustentar. Eu vou te fortalecer. E eu disse, Deus, como o Senhor é bom. Isso não significa que vai ser fácil. Mas eu lembro do Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Desde aquele dia, irmãos, eu descansei no Senhor. Eu, de fato, consagrei a minha vida e a vida dos meus filhos, das minhas filhas, da minha esposa ao Senhor. E está tudo na mão dEle. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, igreja, saibam disso. O Senhor vai cuidar de tudo. Porque, irmão, não está no nosso controle. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Paulo diz, o viver é Cristo.
Meu irmão, talvez hoje o teu viver seja o teu trabalho. Talvez hoje o teu viver seja os teus negócios. Talvez hoje o teu viver seja os teus relacionamentos. Eu não sei. Mas muitas pessoas, não, minha vida, né? Minha vida são meus filhos. Minha vida é isso. Minha vida é aquilo. Paulo diz, minha vida é Cristo. O viver é Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Os negócios, amanhã, você pode perder tudo. Os filhos, amanhã, eles podem ir embora. Eles viram as costas para nós, às vezes. Os pais também fazem isso com os filhos. Né? A gente, às vezes, tem uma devoção, quase uma divinização aos pais. Pais também são falhos e viram as costas para os filhos, não abandonam os filhos. É ou não é? Quando a gente coloca a nossa alegria, a nossa vida em um objeto, minha vida é esse celular, amanhã surge um novo, esse aqui cai e quebra. Só há uma única pessoa, um único ser que não muda e que nunca nos abandona, Cristo Jesus. E Paulo diz, coloque a sua vida nele. Faça dele a sua vida, porque ele vai organizar todo o resto. Quando você coloca a sua vida em Cristo, meu irmão, você vai para o teu trabalho, você trabalha, você produz, mas você entende que tudo vem da mão do Senhor. E aí você não tem dificuldade de trazer a sua oferta, trazer seu dízimo. Por quê? Porque é o Senhor quem me dá. Se não fosse o Senhor, eu nem tinha. Né? Você começa a entender que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida vem das bondosas mãos do Senhor. Então por isso que Paulo diz, o viver para mim é Cristo. E se amanhã eu morrer, melhor ainda, porque daí eu vou descansar lá com Ele e com todos os santos que já dormem nele. Aí no verso 27 ele diz, acima de tudo, o conselho que ele dá para a igreja de Filipos, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Paulo está falando aqui, irmãos, que a luta do crente, a vida do crente, muitas vezes será de batalha, ele diz, pois vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim. Haverão lutas, haverão dias de glória e dias de luta. Mas nada é sobre nós, é sobre o Senhor. Quando você entende que tudo é o Senhor. Sabe, houve um tempo, eu já falei isso aqui, houve um tempo que eu saía daqui, irmãos, da igreja. Pense num caboclo que saía arrasado daqui. E eu chegava em casa e eu, com a Ivna, assim, a gente ficava às vezes, meu Deus, aquele povo, até quando? Não escuta uma palavra, ainda continua, né? Hoje sabe o que eu faço? Às vezes quando a coisa começa a querer, sabe? Aí eu subo ali naquele escritório, ou às vezes em casa, eu pego na mão da Ivna e falo assim, vamos conversar com o dono da igreja? Vamos conversar com o dono da igreja. Aí eu digo, aí senhor, olha o que está acontecendo aí na tua igreja aí, ó. Essa igreja é tua, senhor. Eu só preciso que o senhor me ajude, porque eu hoje estou na liderança ali, mas todas essas ovelhas aí, ó, são do Senhor. Como é que eu tenho que tratar cada uma delas? Mas eu? É tudo do Senhor. Lá em casa também, as coisas começam a sair do controle. Ó, Senhor, a filha aí do Senhor, como é que está fazendo? Ó, Senhor, olha eu o que estou fazendo agora aqui, ó. Eu. Que eu também, né? Penso que eu sou perfeito. Às vezes eu vou para a presença de Deus e falo, Senhor, me corrige, Senhor. Me ajuda. Meu irmão, eu quero que você saia daqui nessa noite decidido a fazer de Cristo a sua vida. Porque se você fizer de Cristo a sua vida, não importa se vai ter uma algema no seu pulso, né, seja
simbolicamente falando, se você vai estar passando uma luta, uma provação, você vai entender, tudo isso é para a glória de Deus. E você não vai murmurar, você não vai reclamar, você vai dizer assim, eu estou entendendo, é para a glória de Deus, e eu não vou reclamar, o inimigo não vai arrancar o louvor dos meus lábios. Ele não vai conseguir fazer com que eu murmure. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar descansando, eu vou continuar confiando, porque tudo está nas mãos do Senhor. Lembre-se, olhe para o que te farta e não para o que te falta. O viver é Cristo. Amém, igreja? Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Como sempre fazemos, essa última oração, eu sei que você já orou e a gente sempre faz isso, mas eu queria que você orasse agora por tudo que você ouviu aqui essa noite, né, diante da palavra que você ouviu. Você tem murmurado, você tem reclamado das coisas, tem sido ingrato daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Talvez uma situação que você está enfrentando e que não está sendo fácil, e que ninguém está dizendo aqui que você tem que aceitar e achar bom. Não, não. O que a gente está sugerindo é que você entenda que isso pode ser para a glória de Deus. E que se você estiver em Cristo, você vai passar por isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Porque o Senhor vai te fortalecer a passar por isso. Vai te dar as ferramentas certas, vai te dar a estratégia, vai te dar a sabedoria que você precisa. Então feche seus olhos agora e converse com Deus sobre o que está aí no seu coração, na sua alma. Fale com Ele agora sobre as suas lutas, suas dificuldades, suas angústias, seus medos. Mas lembre também de nessa oração dizer, obrigado, Senhor. Talvez nesses últimos dias eu não tenha agradecido ao Senhor por toda a fartura que eu tenho tido e tenho só falado das faltas. Então separe um momento também da sua oração para agradecer pelas bênçãos em forma de pessoas, de recursos, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na sua vida. Ore ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo quando somos ingratos e falhos e pecadores, o Senhor não nos repreende na tua ira. Pelo contrário, o Senhor nos traz uma palavra como essa, para que a gente possa se arrepender, reconhecer os nossos erros e falhas. E nessa noite, Pai, nós queremos reconhecer diante de Ti a nossa ingratidão muitas vezes. Reconhecer diante do Senhor o quanto que às vezes a gente só foca nos problemas, nas dificuldades e esquece de olhar o quanto de milagre que o Senhor derrama todos os dias na nossa vida. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque como diz aquela canção, nós temos tantas bênçãos para agradecer ao Senhor. São mais do que 3, são muito mais, Senhor. Ó Pai querido, nós queremos viver em Ti, como disse o apóstolo Paulo, que o viver é o Senhor, e nós queremos que a Tua vida esteja em nós e nós estejamos em Ti, e tudo aquilo que nós façamos seja para a Tua glória, seja para contribuir, Senhor Deus,
com a causa do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, não permita que sejamos pedra de tropeço. Pai, no nome de Jesus, que nenhum de nós que estamos aqui essa noite, que Teu Espírito Santo nos repreenda. Se a gente for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, agir de alguma maneira, que a gente venha a ser uma pedra de tropeço para um irmão na fé, para uma ovelha nova, Senhor Deus. Mas que a gente possa lembrar que o nosso objetivo maior é glorificar o Teu nome. Senhor, Paulo tinha todos os motivos para reclamar, para falar das suas dores, das suas queixas, mas ele decidiu glorificar o Senhor. E nessa noite nós decidimos glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a, quando formos murmurar, lembrar, Senhor Deus, que nós temos muito mais para agradecer. Mas que, Senhor, também nos permita nessa noite pedir, derrama o Teu óleo sobre as feridas que doem, sobre as feridas não cicatrizadas. Senhor, unta, Senhor Deus, aonde está a dor, aonde nós tememos, aquilo que muitas vezes rouba a nossa alegria, a nossa paz, o nosso ânimo, a nossa fé. Ó Deus, enfaixa-nos, ó Deus, cura-nos, Senhor, liberta-nos, ó Pai, para que possamos servir ao Senhor de maneira que agrade a Ti, com os dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, para que possamos glorificar o Senhor em tudo. Pai, assim Te louvamos e entregamos todas as nossas causas nas Tuas mãos, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos a nossa casa, o nosso trabalho, Senhor Deus, os nossos relacionamentos. Pai, derrama a Tua graça sobre nós, derrama a Tua bênção sobre os nossos armários, Senhor Deus, derrama provisão sobre as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero orar nessa noite pelos irmãos aqui que são empresários. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, aqueles que têm os seus funcionários. Pai querido, em nome de Jesus, os abençoa para que eles possam abençoar também os seus funcionários. E aqueles que são empregados, funcionários, que possam abençoar o local onde trabalham. Assim, ó Deus, que nós possamos em tudo glorificar o Teu santo nome. Pai, ao voltar para nossa casa, que a gente possa chegar lá diferente, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa comunhão e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado, deseje uma boa semana e até sábado, no nome de Jesus.